E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos aqui novamente com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, continuando o nosso estudo do capítulo 26, Novas Perspectivas. Então, no último programa, nós estamos no final do capítulo 26, e no último programa nós estávamos comentando quando o ministro Genésio comovidamente abraça André Luiz, e quando André Luiz chega na companhia de Tobias ao seu setor de trabalho na colônia, vamos dizer assim, né? Trabalho estático. Trabalho estático. Então ele agora vai observação e exame de tudo que ele está vendo. Então, e nós enfatizamos que eles escrevem aqui que eles atravessaram largos quarteirões com numerosos edifícios, né? Enfatizamos a questão da extensão do tamanho da colônia e da extensão de trabalho que tem nessa colônia, né? Servir tanto que ele fala, colmeias de serviço intenso. Nós já tínhamos comentado anteriormente, em programas anteriores, sobre a questão do repouso que tem no nosso lar, apesar de que o maior trabalhador da colônia é o governador, que não tem dia de descanso. Na sua folga ele vai para as câmaras ver os doentes, na retificação. Mas dos trabalhadores em comum há necessidade do repouso, sim, é obrigatório, para o refazimento das energias e encarar novos serviços. E continuando, nós falamos também da preparação de sucos e tecidos, falamos do livro do Laboratório no Mundo Invisível, capítulo 8, do livro dos Médios, em que Allan Kardec também trata sobre isso, e aqui no Nosso Lar ele está dizendo que a questão do trabalho regenera e ilumina ao mesmo tempo. Comentamos sobre isso também, da necessidade do trabalho para nós continuamente, já que Jesus diz que ele trabalha sempre, o Pai também, quanto mais a nós, né? E aí eles entram no edifício de aspecto nobre e novamente enfatiza servidores numerosos, iam e vinham, né? Ele fala da extensos corredores, continua falando de extensos corredores, deparando-se com vastíssima escadaria. Então aqui por algumas vezes ele enfatiza a dimensão do edifício, né? Uhum. Dizendo para nós, não é para dizer só que o edifício é grande, dizendo para nós, através dessa dimensão, para a gente imaginar a quantidade de serviços que tem. E no final, o Tobias em tom grave diz para ele descer, e o André Luiz já estranha, porque até então a simpatia, mas não agora ele ficou zangado, mas em tom grave ele fala por quê? As câmaras de retificação, ele explicando ao André Luiz, estão nas vizinhanças do umbral, e os necessitados que aí se reúnem não toleram luzes. Olha, são duas situações, nós comentamos. Das vizinhanças do umbral, da proximidade, comentamos sobre isso, porque são as nossas emanações mentais, as nossas, daquele aqui que vos fala, de quase todos nós. Emanações mentais de ódio, de raiva, de rancor, de preguiça, de desânimo. Revolta. Tudo isso de revolta, tudo isso, emanações mentais que alimentam essas zonas de umbral. Alimentam esses espíritos, essas pessoas que já não têm o corpo físico, mas que o pensamento continua se nutrindo disso. Como nós nos nutrimos muitas vezes disso também, não é? E aí não toleram a luz de cima. Nós também colocamos como raciocínio paralelo o livro Obreiros da Vida Eterna, também de André Luiz, no capítulo 6, intitulado Dentro da Noite, em que a casa transitória de Fabiano, que é destacada nesse livro, é um setor de trabalho que transita, por isso que o nome é transitória, e é de Fabiano, que foi fundada por Fabiano de Cristo, ela transita no plano
no plano inferior de umbral, a fim de socorrer esses infelizes. E aí no início desse capítulo, é interessante na questão das luzes, em que André Luiz nos narra, quando eles chegam. Ele fala assim: denso nevoeiro abafava a paisagem, sob o céu de chumbo, e grandes aparelhos foram destinados à fabricação de ar puro. Você vê, tantas as emanações eram deletérias que precisava de aparelho para fabricar ar puro. E aí ele continua: víamos o sol fundamente diferenciado em pleno crepúsculo, semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se no oceano de fumo indefinível, cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária. Os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Então ele está dizendo que nessa zona de umbral ele não conseguia ver o sol como ele via aqui na primavera, por exemplo, no amanhecer na primavera. E aí a gente pode também ver isso como a gente deve aproveitar isso aqui. Mas não é aproveitar só de ver e belezar, é de ter a oportunidade de mentalmente conseguirmos doutrinar o nosso pensamento para que nossas emanações mentais sejam boas. E aí a gente não contribua com esse ambiente deletério que ele está descrevendo aqui. Porque aqui no nosso lado ele fala: não toleravam as luzes, porque quer se manter no nevoeiro denso, na escuridão, que é o que a pessoa depressiva faz geralmente aqui na Terra, quando encarnado, porque nós vemos isso rotineiramente, não é? Então é isso que fechou o capítulo, né, Tereza? Capítulo 26. Isso, então, esses espíritos que não toleram as luzes nem a atmosfera de cima são espíritos que estão nas zonas umbralinas e que são aqueles espíritos que, além de se prejudicarem muito, prejudicaram os semelhantes. Muitos deles revoltados, não é? A gente já sabe que a gente não entende a justiça divina na sua essência, mas algumas coisas Jesus disse para nós. Em Mateus, capítulo 26, versículo 52, ele fala para Pedro: Pedro, guarda tua espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferida. Em um outro momento também, em Mateus 16, 27, Jesus fala de que a cada um será dado segundo as suas obras. Paulo vai relembrar isso na carta aos Romanos também. Então, esses espíritos, né, eles não foram condenados por ninguém, eles se condenaram. Porque a morte, segundo Emmanuel, ela apenas revela para nós quem verdadeiramente nós somos. Ela é um banho revelador, como antigamente, para revelar uma foto, você colocava num líquido, não é? E aí aparecia a foto, você colocava aquele negativo, né? Então, ele, quando escreveu, ele estava fazendo alusão a essa dinâmica, a esse mecanismo de revelar fotos. A morte apenas revela quem realmente nós somos. Então, essas entidades, porque passaram muito tempo no umbral, ali se alimentando daqueles pensamentos de ódio, de revolta, de mágoa, elas acabam, não é, se acostumando àquele ar pestilento, não é? Então num primeiro momento, quando eles são resgatados, e só são resgatados aqueles que demonstram já algum arrependimento, ou de repente que não adianta mais ficar ali na revolta, vagando para lá e para cá, porque eles não vão conseguir realmente melhorar. A única solução é colocar novamente no corpo. Então, esses que são resgatados, eles, para não ter um choque muito grande, eles primeiro vão ter que começar a se ambientar ali nas câmaras de retificação, não é? Então, nós terminamos o capítulo 26 e vamos entrar
no trabalho, enfim. Graças a Deus. Capítulo 27. 27. O trabalho, enfim. Né? Depois, então, no capítulo 27, já depois da metade do livro, enfim, o trabalho, que estava doido para trabalhar desde o início, só que com raciocínio diferente. Aí ele queria a plaquinha dele de médico, consultório, como ele fazia aqui na Terra, mas não é bem assim que funciona. Tanto que no primeiro parágrafo desse capítulo nós já vamos ver uma diferença que ele vai notar do hospital que ele estava acostumado a ver aqui na Terra para o hospital no plano espiritual. Né? Então é o socorro, porque as câmeras na realidade são o pronto-socorro, é o primeiro ATR. Ele vai ver um hospital, um ambiente hospitalar diferente, né? De um hospital. Ele vai ver um ambiente diferente do que ele via aqui. Não é? Mas o que importa é a vontade dele de trabalhar. Tanto que, enfim, graças a Deus chegou o trabalho, né? Como que diz aqui. Então, começando. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Então ele já está estranhando. O hospital não era o tratamento normal da saúde orgânica. Porque quando ele chega no nosso lar, eles o examinam com um estetoscópio. Só a gente lembrar, lá para o início do livro. Você veio pelo suicídio, ele é estranho, porque eles estão examinando. Ele não precisou passar pelas câmeras. Isso, ele foi para a enfermaria do auxílio. Mas eu estou fazendo um comparativo aqui do hospital. Eles examinaram ele com o estetoscópio e disseram que vinha para o suicídio. Então, eles estão examinando, na realidade, a alma. Eles estão vendo, porque o nosso lar, como está na periferia do umbral, habita ainda espíritos muito ainda enraizados nas ideias aqui da Terra. E Deus não usa de violência para conosco. Ele segue o nosso progresso, do nosso raciocínio. Então ele está dizendo aqui que não era um hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica, era diferente. Mas ele está vendo ali despojo. O que quer dizer despojo? São restos humanos que ele está vendo ali. E ele continua. Na realidade, quero. Eu acho que ele achou que estava no necrotério. Né? Antes de ser um hospital, porque o despojo humano é aqueles restos humanos. São restos, né? E ele vai narrar no próximo parágrafo como eram esses despojos. E, na realidade, com o estudo da doutrina, a gente lembra que muitos na Terra que são aplaudidos pela humanidade vão chegar ao mundo espiritual como despojos humanos. Porque como a gente valoriza muito a aparência, a gente não procura observar e acompanhar o comportamento dessas criaturas e às vezes muitos de nós achamos que o comportamento tem que ser assim mesmo, né? Um comportamento superficial. Então aqueles que abusaram na Terra da riqueza, do poder, da beleza, da religião, que usaram para usurpar, para enganar, para trair, esses vão chegar no mundo espiritual como verdadeiros despojos humanos. A literatura espírita ela é farta, não é, nesse assunto, mostrando para nós, não é? Então, a impressão, ao que me parece, quando ele chega lá nas câmeras, ele falou, eu cheguei, foi no necrotério. Eu não cheguei num Tanto que ele fala, hospital. não era bem o hospital de sangue. Não era, né? Ele não está vendo ali um pronto-socorro como ele via aqui. Quando a Teresa fala que enfatizar muito a aparência, a gente não está dizendo que não é para valorizar a aparência, não é isso. Eu vou ficar largado, não vou cuidar da minha aparência. Aqui eu não falei nem desse tipo de aparência. Vamos lá, porque é o despojo, né? Porque o ouvinte pode entender por aí. Eu não vou escovar mais o dente, não vou pentear mais o cabelo, então não faz mais nada. Não é isso, não é isso. Tem que valorizar sim. A aparência que eu estou dizendo é que a gente aplaude a riqueza, aplaude aquele que tem o poder político, sem examinar verdadeiramente que às vezes na roupa de um mendigo você tem uma alma nobre. A gente já contou aqui, já lemos aqui do Evangelho,
no capítulo Não Saiba a Vossa Mão Esquerda o que dá à direita, não é? O depoimento do espírito Irmã Rosária, que ela diz que no mundo espiritual ela teve pessoas que ela ajudou aqui na Terra, que estavam numa condição inferior à dela, material. Quando chegou lá, ela teve que rogar auxílio a eles. Por quê? Mas o que a gente faz? A gente valoriza justamente ao contrário. A gente valoriza a pessoa que tem o poder político, que tem dinheiro, não é? Que é muito lindo, mas cujo comportamento é totalmente avesso a um comportamento humano correto, né? Dentro dos padrões das leis de Deus. Então a gente vai poder se surpreender muito quando chegar ao mundo espiritual. É isso que o André Luiz, quando ele vê esses despojos, porque na sociedade, às vezes, aquele que está muito bem vestido, dentro dele tem uma fera, muitas das vezes, né? Uma fera que ainda não chegou à humanidade, mas por fora ele está completamente bem vestido, com aquelas palavras melífluas na boca, mas a morte, o mundo espiritual vai revelar quem nós somos para todo mundo. Tem uma carta do senador Publio Lentulus a Tibério, é isso mesmo, ao imperador, relatando sobre Jesus, falando sobre Jesus e falando de Maria, da beleza que ela, ele cita a beleza de Maria ali na carta. Sim. Né? E Maria, né? E o próprio Jesus, ele diz Jesus, ele fala isso também, também ele fala. E Maria, então, não é porque não pode, a gente não pode enquadrar as coisas assim, né? É porque é feio que é superior, que é bonito que... A gente tem que aprender a apreciar a essência. E como Jesus diz, exatamente, uma árvore boa não pode dar fruto ruim. Então você vai reconhecer se a árvore é boa, se o fruto que ela der é um fruto bom. E uma árvore então boa... vamos aprender a analisar as pessoas pelo que elas dão à vida, pelos frutos que ela durante a encarnação semeiam. E aí a gente não vai se enganar muito. Seja ela bonita ou feia, num corpo bonito ou feio. Então, continuando. Isso, segundo parágrafo. Segundo parágrafo. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Então, a gente tem que raciocinar assim. Tem muitas coisas para a gente analisar nesse parágrafo. A gente tem que raciocinar. Os que estão lá estão desencarnados e o que está transparecendo é o corpo espiritual. O corpo espiritual, ele é chamado de perispírito. E para informação, para aqueles que não sabem, a palavra perispírito foi colocada por Allan Kardec. Foi criada por ele. Isso. Então, no capítulo número 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é dos Espíritos, na pergunta de número 93, Allan Kardec pergunta assim: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E aí os espíritos respondem: envolve-o uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde quer. Então tem uma substância que envolve o espírito, que é o espírito estão dizendo. E aí no comentário dessa pergunta, Allan Kardec coloca assim: envolvendo o germe de um fruto há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, Allan Kardec faz uma analogia com o fruto, do envolvimento do perisperma no germe do fruto. E aí ele faz a comparação do espírito, o envolvimento para o espírito, ele chama de perispírito. Essa palavra foi colocada por ele. E o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso, a questão do perispírito. Ele fala em rostos cadavéricos, faces monstruosas, deixavam transparecer a miséria espiritual. E aí, muito interessante isso, nós vamos nos ver no livro Libertação,
no seu capítulo, deixa eu só ver o capítulo aqui, gente. No seu capítulo de número 10, André Luiz está na casa de um médico, acompanhado por Eloy, na casa de um médico em trabalho de assistência. E nesse médico é casado. E a esposa dele, André Luiz, a observa e fala assim, da beleza que ela possui. Ele fala assim: a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto era admirável, o traje elegante, sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso. Ele detalha a beleza dela. E aí ele fala assim: a jovem mulher, logo depois de uma discussão menos feliz com o marido, buscou o sono da sesta, num divã largo e macio. Aí ele continua: enorme surpresa me aturdiu. O Maurício, que está acompanhando ele, fala assim: Maurício convidou-me a espreitar-lhe o repouso, e uma enorme surpresa me aturdiu. Não lhe vi os mesmos traços fisionômicos. Então a moça dorme. Quando dorme, ela desprende um pouco do corpo, o perispírito, como nós mencionamos aqui, com o envoltório. Não me vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual, que abandonava a estrutura carnal e entrega ao descanso. Alguma semelhança era de notar-se, mas, afinal de contas, a senhora tornava-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo monstruoso. Então, quando o André Luiz vê ela deitada, ela sai do corpo desprendido, ele vê o perispírito semelhante um pouco, mas ele vê um aspecto monstruoso de uma bruxa, porque quem lê o capítulo vai ver que ela é uma pessoa difícil de lidar, complicada. Então está sempre querendo prejudicar alguém ou querendo alguma coisa assim, né? O seu comportamento é muito complicado. E aí é o que transparece dentro de nós, que é o que o André Luiz está vendo aqui. Ele diz: deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Essa miséria espiritual é o comportamento que diariamente muitos de nós temos. Na nossa raiva, na nossa ganância, no nosso ódio, no nosso egoísmo, resumindo. Como a morte não nos muda, ela apenas a gente deixa nosso corpo material aqui, nós continuamos, só que no plano espiritual a gente transparece o que a gente realmente é. Aqui a moça bonita do livro, ela está bonita no corpo. Quando sai do corpo, ela é um monstro, o que é. Ela tem uma face monstruosa. E o que não quer dizer que não tem que ser bonita, novamente, pelo amor de Deus. Não é? Que façamos, quem gostar, que se nos pintemos, nos penteemos, até para não escandalizar os outros, né? O Chico dizia assim: meu filho, eu tenho que me arrumar direitinho porque eu sou muito feio, eu estou aqui escondido, eu tenho que, né? Edivaldo, quando faz suas palestras, bem arrumadinho, não é isso é desleixo. Mas o que realmente importa é o interior, não é? Então a gente consegue entender que ninguém muda quando morre. A gente vai continuar a ser o que já era aqui enquanto encarnado. Essa moça que o Marco acabou de ler no livro Libertação, a esposa do juiz, ela, quando desencarnar, ela não vai mudar porque o desencarnou, ela vai ser a mesma, essa aparência que o André Luiz está vendo com ela no corpo, ela vai continuar com ela no mundo espiritual. Ela, quando desencarnar, ela vai continuar tendo a aparência de uma bruxa, né, uma face monstruosa, como ela tinha aqui enquanto encarnada, né? No próximo capítulo, a gente continua a conversar mais um pouquinho. No próximo capítulo. Aqui é o próximo capítulo. Não, é o próximo programa. A gente está começando agora, né? Esse capítulo é muito interessante, o trabalho, enfim. A gente vai comentar um pouco mais sobre essa realidade que existe no mundo espiritual, que é apenas uma continuação, não é? Porque a vida é um jogo de dois tempos, uma existência no corpo e uma existência fora dele. É como se fosse um jogo que tem primeiro tempo e segundo tempo. E não adianta se apressar para acabar o jogo, só quando o juiz apita o final, no caso é Deus. Enquanto, a encarnação só termina quando Deus dá o apito final, né? Muito obrigado pela paciência de nos ouvir mais uma vez. Fique com Deus e esperamos que o estudo tenha trazido boas ideias para a vida para todos vocês. Fiquem com Deus. Muita paz a todos. Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.